Vamos lá, dando continuidade agora à matéria de humanística, teorias sobre as relações entre direito e moral. Tendo em vista as semelhanças e diferenças entre direito e moral, surgiram teorias para tratar de tal relação. São exposições doutrinárias que historicamente ficaram conhecidas como teorias dos círculos. Essas teorias são 3.4.1, teoria dos círculos concêntricos, é a primeira, né? Foi desenvolvida por Jeremy Bentham. Segundo esta perspectiva, a ordem jurídica estaria totalmente incluída no campo da moral. Os dois círculos, moral e direito, seriam concêntricos, com o maior pertencendo à moral. Assim, o campo moral é mais amplo do que o do direito e este se subordina à moral. Eis a imagem exemplificativa. Aí aqui, né, tá o campo da ética, dentro do campo da ética tá a moral e o direito aqui ao centro. Teoria dos círculos secantes foi desenvolvida por Claude Dupasquier. No Brasil, Miguel Reale adota esta teoria. Segundo essa perspectiva, direito e moral coexistem, havendo campo exclusivo da moral e campo exclusivo do direito, mas existindo uma área de competência comum em que há regras com qualidade jurídica e conteúdo moral. Eis a imagem exemplificativa, que maior, né? A ética, um campo bem maior, aí aqui está o direito, aqui está a moral, e ao meio há uma intersecção. Aqui seria a teoria dos círculos secantes. Nesse caso, direito e moral coexistem, havendo um campo exclusivo da moral e campo exclusivo do direito, que são essas partes que não se encontram, né? Mas existindo uma área de competência comum em que há regras com qualidade jurídica e conteúdo moral. E temos a teoria dos círculos independentes, desenvolvida por Kant. Mais recentemente, foi sustentada por Hans Kelsen. Segundo essa perspectiva, há uma total separação entre direito e moral, sendo aquele, né, o direito, baseado na imposição normativa, e a moral, e esta, nos princípios éticos. Eis a imagem exemplificativa. Aqui está um campo grande da ética, moral e o direito separados. Essa é a teoria dos círculos independentes. Teoria do mínimo ético, 3.4.4. Esta não é propriamente uma das teorias dos círculos, mas foi inspirada na teoria dos círculos concêntricos. Não obstante isso, é possivelmente a teoria que explica a relação entre direito e moral, mais aceita na filosofia do direito. Esta teoria foi desenvolvida por George Jelinek. Segundo esta perspectiva, o direito representa apenas um mínimo de moral obrigatório para que a sociedade possa sobreviver. Assim sendo, o direito seria inspirado pela moral, mas poderia ser cumprido sem qualquer adesão moral. Segundo Miguel Reale, a teoria do mínimo ético consiste em dizer que o direito representa apenas o mínimo moral declarado obrigatório para a sociedade, para que a sociedade possa sobreviver. Aqui está sobreviver, né? Deve ter sido erro de transcrição. De novo, segundo Miguel Reale, a teoria do mínimo ético consiste em dizer que o direito representa apenas o mínimo moral declarado obrigatório para que a sociedade possa sobreviver. Como nem todos podem ou querem realizar de maneira espontânea, mas como as violações são inevitáveis, é indispensável armar de força certos preceitos éticos, para que a sociedade não
sossobre. Nunca ouvi falar nessa palavra. Não sossobre. A moral, em regra, dizem os adeptos dessa doutrina, é cumprida de maneira espontânea, mas como as violações são inevitáveis, é indispensável que se impeça com mais vigor a transgressão dos dispositivos que a comunidade considerar indispensável à paz social. Ok, Google. O que significa sossobrar com C cedilha? A palavra sobrar não existe com cedilha. Sobrar. Sossobrar vem do latim subsuperare e carrega uma ideia de virar de cabeça para baixo. Dependendo do contexto, ela ganha nuances bem interessantes. No sentido literal, náutico significa afundar, virar ou naufragar uma embarcação. Exemplo, sobre a tempestade violenta, o navio ameaçava sossobrar. No sentido figurado, projetos e planos significa fracassar, ir por água abaixo, falhar ou ser arruinado. É quando algo que foi planejado não resiste às dificuldades. Exemplo, apesar de todos os esforços da equipe, a negociação acabou por sossobrar. A palavra aparece com frequência na literatura clássica em textos jurídicos mais antigos ou formais, como em contratos de seguro marítimo ou no direito marítimo para detalhar sinistros e acidentes com cargas e navios. É o sinônimo perfeito para quando queremos expressar um naufrágio, seja ele real, de um plano ou no próprio estado de espírito. Isso aqui é o significado de sossobrar. Então, vamos lá. A teoria do mínimo ético consiste em dizer que o direito representa apenas o mínimo de moral declarado obrigatório para que a sociedade possa sobreviver. Como nem todos podem ou querem realizar de maneira espontânea, mas como as violações são inevitáveis, é indispensável armar de força certos preceitos éticos para que a sociedade não sossobre. Então, aqui seria não naufrague, né? A moral, em regra, dizem os adeptos dessa doutrina, é cumprida de maneira espontânea, mas como as violações são inevitáveis, é indispensável que se impeça com mais vigor a transgressão dos dispositivos que a comunidade considerar indispensável à paz social. Nota-se assim que para esta teoria, direito e moral convergem em alguma medida. Isso significa afirmar que mesmo que o direito, em sua operacionalização, independa da moral, ou mesmo que não consiga vislumbrar qualquer conteúdo moral em algumas regras jurídicas, por exemplo, o prazo para apresentar contestação é de 15 dias. Ainda assim, essas normas, em alguma medida, tiveram inspiração moral. Uma forma de verificar alguma origem da moral no direito é observar o trabalho do legislador, que, ao menos em tese, leva em conta aquilo que acredita que a sociedade considera como sendo o mais correto, isto é, o mais condizente com a moral para criar as normas jurídicas. Desse modo, a partir do momento em que a norma é posta, ela se torna obrigatória e exigível pelo ordenamento. Mesmo que não haja uma adesão moral a ela, ainda assim terá em seu bojo algo de moral. Basta imaginar, por exemplo, uma norma tributária que institua um imposto, estabeleça datas de pagamento, benefícios em caso de quitação antecipada, etc. Muitas pessoas pagariam tais tributos contrariadas, discordando de ter de despender tais valores, não verificando qualquer virtude moral em tal ação, bem como seria compreensível não ver nada de moral em ser
data X ou data Y, a data do pagamento. Não obstante, em tese, as normas tributárias são criadas com base em uma ideia moral de solidariedade social, mesmo que isso só esteja em tese no momento inicial da elaboração do direito. 3.5. Reaproximação entre direito e moral no pós-positivismo. Como já se viu, durante boa parte do século XX, houve o avanço de uma filosofia relativista, que sustentou o pensamento de teóricos do direito, como Hans Kelsen, obrigada, meu amor, e Herbert Hart, baseada na compreensão de que não existem valores absolutos e, portanto, o direito não poderia se fundar na moral, sob pena de grande insegurança. De novo, reaproximação entre direito e moral no pós-positivismo. Como já se viu, durante boa parte do século XX, houve o avanço de uma filosofia relativista que sustentou o pensamento de teóricos do direito como Hans Kelsen e Herbert Hart, baseada na compreensão de que não existem valores absolutos e, portanto, o direito não poderia se fundar na moral, sob pena de grande insegurança. Do mesmo modo, também já se viu que após a Segunda Guerra Mundial começa a se desenvolver uma filosofia moral que se contrapõe a tal relativismo axiológico. Ronald Dworkin é o grande nome a buscar. De novo, Ronald Dworkin é o grande nome a buscar essa reaproximação entre direito e moral na contemporaneidade. Daí surge a compreensão de que a escolha do melhor direito a ser aplicado a cada caso é uma questão de moralidade política. No livro A Justiça de Toga, novamente, Dworkin recapitula a relação entre direito e moral, buscando mostrar ser necessária toda uma teoria desenvolvida ao longo de diferentes estágios para que essa relação seja fértil. Segundo ele, a boa aplicação do direito passa pelos estágios semântico, teórico, doutrinário, até chegar ao nível da decisão judicial, em que é analisado como as autoridades devem decidir em casos específicos. É nesse ponto que se revela fortemente a reaproximação entre moral e direito no pós-positivismo dworkiniano, pois o autor americano reforça que a decisão judicial é uma questão não só jurídica, mas política e moral, buscando esclarecer quando e se a moral autoriza o juiz a julgar de forma independente da lei e até mesmo contra ela, tal como analisado no capítulo 2. Aí aqui vem as questões relevantes, vou fazer as questões e depois eu... não é questão, deixa eu ver aqui, deixa eu só verificar uma coisa aqui. Deixa eu ver, 146... Isso aqui são coisas que eu vou ter que ver de novo. Até a próxima.